Olá a todos, dando continuidade ao estudo sistematizado da doutrina espírita, vamos estudar, refletir sobre uns temas bem interessantes, os reinos da natureza, a evolução do princípio inteligente. Mas antes de começarmos, vamos fazer uma oração a Deus, nosso Pai, agradecendo por estarmos aqui reunidos para o aprendizado, para as reflexões, buscando entender a Tua obra, Senhor, as oportunidades que Tu nos oferta em nossas vidas. Por isso te damos graças por estarmos aqui mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus. Bem, então o que nós já conhecemos, dos estudos anteriores, o que nos traz a doutrina espírita através da Gênese, sobre a formação do mundo, do planeta, em especial o planeta Terra, ela nos diz também, a doutrina espírita, que a evolução terrena do nosso planeta começou quando os espíritos arcangélicos teriam tomado do hausto divino, tomado por empréstimo o hausto divino, ou seja, o fluido cósmico universal, e com ele formado uma imensa bola de fogo, cuja temperatura é indescritível para a nossa mente humana, dando-lhe uma movimentação centrípeta e centrífuga, ou seja, puxando para dentro e jogando para fora, ao mesmo tempo, dentro do espaço infinito, E essa bola de fogo, que seria o nosso Sol, que ao desgarrar-se de sua nebulosa, fez desgarrar também várias partes de sua estrutura, dando origem aos planetas que circulam em torno do Sol, inclusive o nosso planeta Terra, que ao se resfriar dessa temperatura elevadíssima, formou continentes, mares, rios e lagos através das chuvas torrenciais que o inundaram. Essa é a teoria que nós conhecemos, essa que nos trazem os espíritos benfeitores e também as pesquisas científicas. Nós já sabemos que o conhecimento científico já nos traz essas informações também. E também nos diz a doutrina espírita que esse período durou milênios, para que a Terra tivesse condições de receber as mônadas celestes, os princípios espirituais que se uniriam à matéria para formar os primeiros seres vivos que habitariam o nosso planeta. Esse é o conhecimento que nós temos dentro dos estudos que já foram realizados. Então, nós sabemos que Deus criou o princípio inteligente destinado a realizar, através da evolução, a assimilação do conhecimento até chegarmos ao discernimento e à razão na fase nominal, quando então passa a ser denominado espírito, posto que já se reveste de características especiais. Bem, e de acordo com os pressupostos espíritas, Deus criou os espíritos simples e ignorantes com a determinação de se tornarem perfeitos. Assim, o progresso do espírito é sempre compulsório. Podemos estacionar por algum tempo, mas as dificuldades da vida vão nos impulsionar para o desenvolvimento ulterior. Então, o princípio inteligente vai estar já em todos os reinos, começando no mineral e indo até o nominal, extraindo de cada um deles os subsídios necessários para a sua evolução. O princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza e se elabora pelos diversos graus dos reinos da natureza. E ainda que haja controvérsias, disse que o princípio inteligente ou mônada celeste vai estagiar nesses reinos, começando no mineral e indo até o nominal, extraindo de cada um deles os subsídios necessários para a sua evolução. É por isso que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo ao arcanjo. E buscando nos nossos conhecimentos de estudantes, lá atrás, como é que quando nós fomos estudar ciências, nós aprendemos que as grandes divisões da natureza se agrupam em 3 reinos, reino mineral, reino vegetal, reino animal. Isso foi o que nós aprendemos na nossa ciência, da nossa escola, onde estudávamos. Era assim que nós
Foi assim que nós aprendemos, né? Só que muita coisa mudou, né? Muita coisa já dentro desses reinos, né? Houve uma ampliação, inclusive, né? Olhando agora, né? Vamos ver um pouquinho lá na frente, os novos reinos, né? Que são considerados, né? Dentro da natureza, né? Mas esses reinos que nós estamos vendo aqui, o mineral, o vegetal e o animal, foi o que nós aprendemos, né? No nosso período de escola. E outra parte da ciência, né, dos reinos, né, que nós aprendemos, né, que nós temos os seres orgânicos e os seres inorgânicos, isso sob o ponto de vista material, né, que os seres orgânicos nós aprendemos também, né, que são os que trazem em si, né, fonte de atividade íntima, né, que lhes dá vida. Por isso que eles nascem, crescem, reproduzem-se e morrem, né. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida e apropriados às suas necessidades de conservação. Compreendem-se, né, nessas características, né? Os homens, né, os animais e as plantas. Né? E nós temos os seres inorgânicos, né? Que são aqueles que não possuem vitalidade nenhuma, nem movimentos próprios, sendo formado apenas pela agregação da matéria, por exemplo, os minerais, a água e o ar. Foi o que nós aprendemos na nossa fase de escola, de ciência. Né? Mas, né, foi acrescentado um ponto a mais para a gente entender melhor, né, a criação divina, né? Porque nós estamos vendo o ponto material, sob o ponto de vista material. E sob o ponto de vista moral, aí já existe uma classificação, né, bem mais elaborada. Então ele fala no reino mineral, reino vegetal, reino animal e reino nominal. Então, dentro da ciência, né, nós temos, né, na nossa época de escola, eu estou frisando bem isso, porque muita coisa já mudou, né, da minha época principalmente, né, foi uma descoberta para mim, estudando um pouco esse tema. Né. Então, na nossa época, né, o que se vê ainda na fase de ciência, né, nas escolas, né, que nós temos os três reinos, né, o mineral, o vegetal e o animal. Mas eu lendo um pouquinho mais sobre isso, né, diz assim, né, eu até peguei esse texto assim, é comum encontrarmos em livros didáticos a classificação dos organismos vivos em 5 reinos. Né? Nós conhecemos 3, mineral, vegetal e animal. A ciência evoluiu e já classifica, né, 5 reinos. O reino Monera, reino Protista, reino Fungi, reino Plantae e reino Animalia. Atualmente, sabe-se que essa classificação apresenta algumas sérias falhas e que alguns reinos já não são mais considerados. Olha, vejam só, né? Eles descobriram, né, 5 desses reinos, até coloquei uma imagem aqui, né, que mostra, né, o Procaria, né, o Eucária, né, e ele diz assim também, uma classificação bastante aceita nos dias atuais é aquela que compreende uma categoria acima de reino, os domínios, olha, tanto que já mudou a ciência, né? Essa classificação foi proposta por Carl Russe em 1977 e baseia-se em dados da filogenia molecular. Então, eu nem vou entrar nesses termos porque biologia nunca foi meu forte, né? E de acordo com o Uzi, né, Carl Uzi, existem 3 domínios: domínio arcaia, domínio bactéria e domínio eucária, né? Então você veja que tanto que já modificou esses conhecimentos. A ciência foi evoluindo, né? As pesquisas científicas foram evoluindo e foram descobrindo que não existia só, né? Não era fechado, mineral, vegetal, animal, existiam outros componentes, né? Como as bactérias, né? que eles mostram aí. Então tem vários estudos, né? Várias pesquisas, né? Que mudou muito esse conhecimento que nós tínhamos da época, né? Do início, né, da ciência. Né? E ele assim diz assim, diante dos domínios, o que muda na tradicional classificação dos 5 reinos? Né? Ele diz assim, atualmente são reconhecidos somente reino Fungi, Plantae e Animalia. Né? O reino Monera deixou de existir, uma vez que o organismo, né, foram se modificando, né, foram se dividindo, então muita coisa mudou, mas basicamente, né, eu acho interessante que nós ficamos sempre nesses 3 reinos.
o fundi, que ele funde, né, o fundi que ele chama, né, o plantae e animalia, né, que continua ainda como na classificação antiga, apesar de tantos estudos realizados que foram descobertos outros, né, componentes da nossa existência, do nosso mundo, né, mas ainda ficou essa classificação, né? Mas existe também a classificação espiritual, né, que já é trazida pelos benfeitores, né? Então, que existe o reino mineral, vegetal, animal, hominal e o angelical. Né? Olha que coisa interessante. Né? A doutrina espírita nos esclarece, né, que não fica só no nominal, que nós temos uma caminhada até chegarmos no angelical, que é essa, né, a nossa meta maior, né, como espíritos em evolução, né, de chegarmos, né, ao mundo angelical. Então, aqui, né, trazer uma citação do Herculano Pires, que nos fala que a ontogênese espírita, ou seja, a teoria doutrinária da criação dos seres, do grego onto, que é ser, logia, que é estudo, ciência, revela que o processo evolutivo, a partir do reino mineral até o reino nominal, essa teoria da evolução é mais audaciosa que a de Darwin. A teoria de Darwin, né, nos afirma que é o ambiente, por meio de seleção natural, que determina a importância da característica do indivíduo e de suas variações. E os organismos mais bem adaptados a esse ambiente têm maiores chances de sobrevivência, deixando um número maior de descendentes, né? No seu livro A Origem das Espécies, né, as ideias principais, né, ele ressaltou duas ideias principais, que é a evolução e a seleção natural. Né? E aqui, né, na teoria doutrinária, né, ele está nos dizendo, né, que, né, nós começamos no reino mineral, né, passamos por todos os reinos até o reino hominal. Né? E tem uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos, a questão 540, né, eu não vou, vou pegar só o final da resposta, que diz assim, né? É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo, maravilhosa lei da harmonia que vosso acanhado ou espírito ainda não pode entender, e seu conjunto. Né? Essa pergunta foi feita em 1857, portanto, antes de 1859, com a ideia da evolução das espécies, né? E que já apresenta nessa informação que a gente vai do átomo até o arcanjo, do mineral ao angelical. Né? E faltava esse detalhamento, né, que veio ser elucidado, né, foi trazido para a gente, né, na obra kardeciana, nesse processo da evolução espiritual. Né? E Leon Denis, né, a definiu numa sequência poética e naturalista, né, que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Entre cada uma dessas fases existe uma zona intermediária, como se pode verificar nos estudos científicos. Bem, então, antes de nós entrarmos, né, nas reflexões, no estudo sobre cada um desses reinos, bora fazer rápida recapitulação. Né? Então, nós vimos que nós, né, dividimos os reinos, né, em três grandes divisões, né, que se agrupam em todos os corpos da natureza, né, que são o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. Né? E vimos também, né, que tem duas grandes classes, classe dos orgânicos e dos inorgânicos. Né? Vimos também que alguns estudiosos, né, do ponto de vista moral, né, consideram a espécie humana como pertencente a um quarto reino, né, o hominal, em que razão da sua inteligência ilimitada que o diferencia dos demais componentes do reino animal. Em tal posição, né, nós sabemos, é plenamente aceita pela codificação espírita, pois do ponto de vista moral é evidentemente, né, 4 graus. Né? E esses graus, esses 4 graus, têm com efeito caracteres bem definidos, embora pareçam, como disse, os seus limites. Está explicadinho, né, no livro dos Espíritos, na pergunta 585. Tá?
Então, vamos começar agora pelo reino mineral, né? O que é um mineral? Um mineral é um sólido homogêneo de ocorrência natural, formado inorgânico, com uma composição química definida em um arranjo atômico ordenado. Isso mesmo, né? Que define mineral dessa forma. Né? Então, a matéria inerte que constitui o reino mineral não possui mais do que uma força mecânica. E isso também está no Livro dos Espíritos, na pergunta 585. Caracterizando-se pelas inúmeras variedades e combinações de corpos simples da natureza. Este reino constitui-se a partir da agregação da matéria sob o impulso das leis de atração e coesão que unem e equilibram os átomos em estruturas simples ou complexas. Né? Já neste reino encontra-se latente o suporte necessário à manifestação da vida que irá despontar no reino vegetal. Né? Então, aqui, né, as características básicas do reino mineral, constituído de matéria inerte, é a força mecânica que faz a agregação desses átomos, né? Há uma variedade de combinações de corpos simples da natureza, né? A lei de atração e coesão é que une e equilibra esses átomos, né? São formados de estruturas simples ou complexas e que é o início do suporte à vida que irá aparecer no reino vegetal. O reino vegetal, né? Então, o reino plantae, ou reino vegetal, é o grupo em que estão todas as plantas. Plantas são organismos eucariontes e multicelulares e geralmente fotossintetizantes, quase que não sai. Né? Isso é uma definição que eu peguei do livro de ciência. Né? Então, quais são as características básicas? Né? Matéria inerte, né? As plantas são compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade, né? Também está no livro dos Espíritos, né? E, embora possuindo fisiologia específica, não tem consciência de sua existência, não pensa, não tem mais do que vida orgânica. Assim, não experimentam sensações nem sofrem quando são mutiladas, são fisicamente afetadas por ações sobre a matéria, mas não têm percepções, por conseguinte, não têm a sensação de dor. Livro dos Espíritos, pergunta 587. Aí tem um comentário que diz assim: a força observada pelos botânicos que atrai as plantas umas às outras não constitui manifestação de vontade. Trata-se somente de uma força mecânica da matéria que age na matéria. Elas não poderiam opor-se. Livro dos Espíritos, pergunta 588. Algumas plantas, porém, têm determinados movimentos fisiológicos que levam à impressão de possuir não apenas sensibilidade, como também uma espécie de vontade, como ocorre, por exemplo, com a sensitiva e a dioneia. Lembra aquelas plantinhas que quando você passa o dedinho, as folhinhas estão abertas, que você encosta a mão, elas se fecham, né? Mas isto não significa que ambos possuem a faculdade de pensar. Elas não representam, né? Elas representam sim formas intermediárias entre o reino vegetal e o animal, da mesma maneira que certos minerais representam a transição para o reino vegetal. Aí ele comenta aqui também, né? Toda a transição da natureza, pelo fato mesmo de nada é semelhante e, no entanto, tudo se liga, as plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. Né? O organismo humano nos fornece exemplos de movimentos análogos sem a participação da vontade, como as funções digestivas e circulatórias. Você está fazendo uma comparação aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 589. Né? Então, as plantas é a mesma coisa. Né? É uma função automática, né, que nós temos, assim como o nosso sistema digestivo funciona sem a gente dizer, olha, agora, né, os ácidos vão lá, né, quebrar as moléculas, né, fazer o metabolismo da digestão, isso não ocorre, né, é automático, né, está lá dentro da sua capacidade, né, não participa da nossa vontade, né, agora a gente pensa, vai fazer, não, é automático, né, faz parte do sistema, né. Então, como característica, né, nós temos matéria inerte, vitalidade, que faz parte do fluido vital, não tem consciência de sua existência, somente vida orgânica, não sofre quando são mutiladas. Né? A sua característica básica é a sensação.
Bem, agora vamos para o reino animal, né? Reino animal, também conhecido como reino animalia ou metazoa, é o grande conjunto de seres vivos formados por heterótrofos por ingestão, ou seja, seres que não produzem seu próprio alimento e precisam ingeri-lo. Essa característica os difere das plantas, que produzem seu próprio alimento através da fotossíntese, né? Então, os animais, quase que na totalidade de suas vidas, agem por instinto. Contudo, alguns já se expressam por uma vontade determinada, provando desfrutar de uma inteligência, se bem rudimentar e limitada, né? Há, pois, nele uma espécie de inteligência, mas cujo exercício é mais precisamente concentrado sobre os meios de satisfazer as suas necessidades físicas e prover a sua conservação, né? Não há entre eles nenhuma criação, nenhum melhoramento. Mesmo o progresso que realiza pela ação do homem é efêmero e puramente individual, porque o animal, abandonado a si próprio, né, não tarda a voltar aos limites traçados pela natureza. Livro dos Espíritos, na pergunta 593. Né? Ele explica também que eles não possuem uma linguagem formada de sílabas e palavras, mas têm forma de se comunicarem, sempre adequadas aos limites restritos de suas necessidades. Né? Na ausência de voz, compreende-se por outros meios, assim como os homens, quando muitos usam a mímica, né? Sendo-lhe facultada a vida de relação, possui meios de se prevenirem e de se exprimirem as sensações que experimentam. É por isso que os peixes comunicam-se, só virando aqui, entre si, da mesma forma que as baleias e outros animais, pois a linguagem não é privilégio exclusivo do homem. Ocorre que, na linguagem dos animais, é instintiva e limitada pelo círculo exclusivo das suas necessidades e das suas ideias, enquanto que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções de sua inteligência. Né? Então, né, aqui as características básicas, né, do reino animal é que é matéria, possui vitalidade, inteligência instintiva, consciência de sua existência, consciência de sua individualidade, pensamento fragmentado e existe a comunicação. Então, a característica básica aqui no reino animal é a elaboração do instinto. Bem, então nós já vimos aqui, né, os três reinos, né, mineral, vegetal, animal. Mas antes de nós entrarmos, né, no quarto reino, né, no reino nominal, né, a gente vai falar um pouquinho, né, um pouquinho mais sobre para a gente poder compreender como é que acontece essa transição. Existem formas intermediárias, né, que a gente já conhece estudando as obras básicas, né, os conhecimentos trazidos pelos benfeitores, como eu já havia dito, que há uma transição, né, entre os reis, não se dá bruscamente, né, não acontece do dia para a noite. Né. Nós sabemos, né, que, deixa eu pegar aqui uma informação, né, nós já sabemos, né, que não se deu, né, o surgimento, né, da Terra, né, o tempo, né, que levou para toda essa formação, né, foi um tempo muito longo, né, necessário, né, para que pudesse haver condições para que o reino nominal pudesse começar. Né. Então, nós já sabemos, né, que muitos cientistas, né, consideram que a vida surgiu na Terra primitiva há cerca de 3,5 bilhões de anos. Né? Assim, todos os seres vivos que conhecemos hoje derivam de um mesmo grupo ancestral. Por processos evolutivos, esse grupo deu origem aos demais grupos de seres vivos. Né? Então, os cientistas consideram que os primeiros seres vivos, né, eram os unicelulares, ou seja, constituídos de apenas uma célula. Atualmente existem grupos de seres vivos unicelulares, como a bactéria, a maioria dos protistas, uma espécie de fungos. Né? Mas então o que eu estou querendo dizer é que tudo, né, na natureza, né, tudo nesse processo evolutivo da Terra, né, para nos proporcionar
condições para que o espírito pudesse começar a se manifestar, levou muito tempo, muitos milhões de anos, né? A gente está vendo aí, né? Então, nesse processo, primeiro o reino mineral, né? Agora a gente viu, né, que a Terra, né, para se formar, né, demorou, né, estava muito quente, foi formando, né, até que foi diminuindo a sua temperatura, foi aparecendo os primeiros, né, organismos, né, então demorou muito tempo. Então, mas entre um processo e outro, né, que nós chamamos de, existem as formas intermediárias, né, que é que a gente vai ver um pouquinho agora, né, vou tentar passar um pouquinho dessas informações, tá certo? Que é um pouco mais complexa, né? Então, nesse processo, né, nesse mecanismo, né, de evolução lenta e gradual, né, na qual os seres inorgânicos se transformam em seres orgânicos, né, nós podemos citar aqui, né, que as formas intermediárias que vai, né, acontecendo, né, que vai aparecendo, né, nessa transição, né, podemos citar aqui o vírus, né, como a transição entre o reino mineral e o vegetal, né? O vírus, eles precisam parasitar outras células porque não se multiplicam sozinhos, né? Então eles podem ser cristalizados e depois voltar à sua atividade, né? Nós temos os protozoários, né? Que é uma transição entre o reino vegetal e o reino animal, né? A euglena é um protozoário que pode se alimentar capturando partículas de alimento ou fazendo fotossíntese como as plantas. E neste processo lento e gradual, né, do desenvolvimento, né, no qual o princípio espiritual vai evoluindo, né, através das formas primitivas, né, se ensaiando em cada uma delas, né, depois dos seres multicelulares, né, alguns surgimentos de vertebrados, como os peixes, os anfíbios, as aves, os répteis, os mamíferos, os primatas, os antropóides e, por fim, a espécie humana. Então, aqui, né, eu trouxe como para exemplificar, né, essa transição, esse processo, né, eu trouxe aqui, né, o homem de Java, né, que foi descoberto em 1891, um fóssil da família dos pitecantropídeos, ou dos hominídeos, que viveu no Pleistoceno, né, chamado de homem de Java. Né. Ele foi descoberto, né, por Eugênio de Beauvoir, que deu a ele o nome científico de Pithecanthropus erectus, né, quase que não sai, um nome de origem grega e latina significando homem, macaco ereto. Né. Eu trouxe aqui também essa imagem do período paleolítico, né, em que, né, também chamado de pedra antiga, né, conhecido como Idade da Pedra Lascada, né, neste período o homem fabrica utensílios de pedra lascada e madeira. É um período pré-histórico correspondente ao intervalo entre a primeira utilização de utensílios pelo homem, cerca de 2 milhões de anos atrás, e o início do Neolítico, cerca de 10 mil anos antes de Cristo. O Paleolítico é o período do desenvolvimento de instrumentos de caça feitos em madeira, o osso ou pedra lascada e o uso de fogo pela primeira vez. Então você vê nessas duas imagens, né, a transição, né, nesse processo que é bom ressaltar que é lento e gradual, né, de transformações, né, desse princípio inteligente. E nessa transição entre o reino animal para o reino hominal, como nós vimos no slide anterior, né, o Pithecanthropus erectus ou macaco ereto, né, e o paleolítico, né, período paleolítico, a gente já vê uma transformação muito grande, né, a gente já vê, né, fisicamente, né, já a utilização da sua inteligência, né. Então a pergunta que a gente faz, né, como ocorre a humanização do princípio inteligente, né? Onde ocorre a humanização do princípio inteligente, né? Então, a resposta do Livro dos Espíritos, na questão 607a, diz assim: nesses seres, cuja totalidade está longe de conhecer,
é que o princípio inteligente se elabora, né, no exemplo ali do macaco ereto, né, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, entra no período da humanização. A gente percebe bem naquela imagem anterior, né, do macaco ereto e né, o período paleolítico, né, na forma física. Já percebemos, né, essa diferença muito grande, né, já elaborando, né, trabalhando já com a sua inteligência, né, então é bem nítida, né, essa transformação. Né. E onde ocorre a humanização do princípio inteligente? Né? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isso, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o seu início, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui apenas uma exceção. Está no Livro dos Espíritos Cristãos 607. E nessa transição entre o reino animal para o reino nominal, chegar ao homem, né, existe o que chamamos de elo perdido. Né? E o conceito de elo perdido, né, eu peguei aqui para trazendo para vocês, diz assim: desde as investigações de Charles Darwin no século XIX, a maioria da comunidade científica concorda em afirmar que a seleção natural é o mecanismo que explica a transformação dos seres vivos. Em relação aos seres humanos, acredita-se que o homem atual, o Homo sapiens, né, é o resultado de um processo evolutivo de milhares de anos. A partir da teoria da evolução, criou-se uma crença que ao longo do tempo se demonstrou falsa, que antes do ser humano atual havia outra espécie de Homo. Essa suposta espécie não pôde ser identificada de forma conclusiva. Apesar disso, esse hipotético Homo foi chamado de elo perdido. Em outras palavras, durante décadas, a comunidade científica acreditava que entre os símios e o homem deve haver uma espécie intermediária, que, quando se descobrisse sua existência definitiva, poderia explicar todo o processo evolutivo do homem. Então, né, sempre existiu essa lacuna, né, entre o mundo animal, em que os macacos são incluídos, né, os simioides, né, em que ponto, né, porque como eles têm uma característica muito parecida com a do homem, né, em que ponto houve essa transformação? Né? Somos originários do macaco? Né? Então, tem essas questões que ainda não foram respondidas, né? Mas, né, pela comunidade científica, inclusive, né? Mas a doutrina espírita nos esclarece, né? Nos traz, né, a explicação desse processo evolutivo, né, dos reinos, né, até chegar no reino nominal, que é isso que nós vamos ver daqui a pouco. Quando nós falamos que a doutrina espírita nos esclarece, né, porque através das obras, né, complementares, né, essas explicações, né, esses esclarecimentos são trazidos para nós, que faz justamente, né, fecha, né, esse entendimento. Né? Então, no livro, né, A Caminho da Luz, né, Emmanuel fala sobre a grande transição, né, que se processa, né, nesse processo evolutivo, né, como é que ocorre, né? Por isso por que a comunidade científica não consegue entender, porque eles estão muito presos na parte material, né, nas evidências materiais. Né? Então, Emmanuel diz assim: os séculos correram o seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e de pelos densos, até que um dia as hostes dos invisíveis operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos. Nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações, eis a resposta que a ciência buscava desde Charles Darwin, quando escreveu sobre a famosa teoria das origens das espécies.
O elo perdido seria o espécime intermediário entre o macaco e o homem Pithecanthropus erectus, cujos fósseis foram encontrados em Java em 1894. Então, né, a explicação que nos é dada, né, através dos benfeitores espirituais, né, através das obras, né, complementares, né, essa obra magnífica, Caminho da Luz, que nos explica toda a origem, todo o processo evolutivo, né, do princípio inteligente, até chegarmos hoje, né, na fase hominal. Né? Então, é muito interessante, né, quem puder ler essa obra, nos clareia as ideias, nos faz entender como é que ocorre, por que a ciência não consegue compreender onde está, por isso que chama de elo perdido, porque ela não, como ela está presa só na parte material, né, nas evidências materiais, ela não consegue entender que muito ocorre, muito dessas transições, dessas faixas intermediárias dos reinos, né, nesse processo evolutivo, né, se dá também no plano espiritual. Né, quando o homem, né, os estudiosos, pesquisadores puderem entender, né, do mundo espiritual, aí vai fechar, né, esse conhecimento tão magnífico que é, né, da evolução do homem, né, do nosso planeta, do universo. André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, né, vai apresentar esse mecanismo maravilhoso de evolução lenta e gradual que se dá nas transformações dos seres, né, de todos os reinos, seres orgânicos para os orgânicos, orgânicos para o animal para o hominal. Né? E ele nos mostra, né, ele nos diz que o que ocorre, né, justamente que explica, né, esse elo perdido, né, que existe, né, dentro do meio científico, né, é que a espécie, né, evolui, né, ora aqui e ora lá no mundo espiritual. Por isso que os cientistas, como estão muito presos só na matéria, não conseguem compreender. Né? Ora evolui, ora no mundo corporal, evolui ora no mundo espiritual. Né? Ele desencarna uma forma positiva aqui, vai para o mundo espiritual, né? Os benfeitores espirituais modelam o DNA. Quando essa forma volta de novo para o mundo material, né, volta a encarnar, ela aí já promove uma mutação e empurra o fenômeno evolutivo, né, para a frente, transformando gradualmente dentro do mecanismo natural da evolução das espécies, né, o surgimento de novas vidas no planeta. Então, não é um processo lento, não é um processo rápido, é um processo bastante lento. Né? A própria biologia nos mostra que ocorreu no curso há milhões de anos para que surgisse a espécie humana. Então, essas explicações trazidas pela doutrina espírita através das suas obras, né, nos faz entender, né, como é que se encadeia. Né? Por isso, quando fala, ali logo no início, nós falamos que é do átomo ao arcanjo, né? Estamos caminhando, né, para o arcanjo, né? É que a gente, com essas obras, a gente consegue compreender melhor, né, esse entendimento, né, esses conhecimentos que são trazidos, né? E esses elos são dissipados, né, quando você conhece um pouco mais das obras básicas, das obras complementares, aí você realmente compreende, né, essas transições, né, que se deu entre os reinos, né, até chegarmos no reino nominal, é onde nós vamos começar agora. Então, nós chegamos no reino nominal. Né? Então, ao adentrar o reino nominal, o princípio inteligente, né, trazendo consigo todo o acervo de experiências, né, multimilenares, né, conquistadas nos reinos da natureza, adquire o domínio da razão
e a consciência de si mesmo, que é o principal atributo do espírito. Não é mais essência espiritual, mas espírito com individualidade própria, discernimento, responsabilidade de seus atos, conhecimento do bem e do mal, conhecimento de Deus e de suas leis. Para tanto, passa a sua primeira fase, desenvolvimento do plano extrafísico, e em seguida numa espécie de existência, em seguida numa série de existências que precede o período chamado humanidade, né? Então, né, o homem, tendo tudo que existe nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, ilimitada, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção de coisas extramateriais e principalmente o conhecimento de Deus, né? André Luiz, né, voltando ao livro André Luiz, Evolução em Dois Mundos, né, cita que o princípio inteligente estagia na ameba, adquire os primeiros automatismos do tato, nos animais aquáticos, o olfato, nas plantas, o gosto, nos animais, a linguagem. Hoje somos o resultado de todos os automatismos adquiridos nos vários reinos da natureza. Assim, no reino mineral adquirimos a atração, no reino vegetal a sensação, no reino animal o instinto, no reino nominal o livre-arbítrio, o pensamento contínuo e a razão. Diz ainda que nas linhas da civilização o reflexo precede o instinto, deste a atividade refletida, esta a inteligência, esta por sua vez a razão e finalmente esta a responsabilidade. Então tudo está encadeado, né? Esse aprendizado que nós tivemos, né, através, né, desses bilhões de anos, através dos reinos, né, que fomos adquirindo, né, é um encadeamento, né, divino, né, porque a gente vai adquirindo, né, passo a passo, né, lento e gradual. Eu acho muito importante da gente lembrar sempre que foi lento e gradual todo esse aprendizado até chegarmos nos dias de hoje, né, onde somos, né, considerados, né, estamos no reino nominal, né, temos uma humanidade já em toda formada, né, justamente para que na nossa caminhada, através de todo esse aprendizado que tivemos, né, possamos cada dia mais, né, por conta de todos esses atributos, né, dessas características que fomos adquirindo, sermos cada dia melhores, né? Então, no reino nominal, né, eu coloquei essa imagem que eu achei muito interessante, que representa, né, tudo, né, o que nós somos hoje, né? Nós temos inteligência, sabedoria, moral, sentimento, todas essas características, esses atributos fazem parte do homem, né? Da humanidade, né? Então, nós temos tudo das plantas e animais, nós temos uma bagagem de aprendizado dos outros reinos, atração, sensação, instinto, né? Temos inteligência especial, discernimento, responsabilidade, nós temos consciência do nosso futuro, né? O que fazemos hoje reflete no amanhã, nós já sabemos disso, nós podemos ir construindo o nosso futuro através das nossas ações de hoje, né? Lembrando do nosso passado, dos nossos erros do passado, né? Nós temos uma percepção das coisas extramateriais, que nós estamos aqui no mundo material, mas existe, está aí a nos envolver o mundo espiritual, não estamos sozinhos, somos espíritos, né? Aqui nós somos espíritos numa experiência material, né? Temos o conhecimento de Deus, importantíssimo para nós, podermos a cada dia mais, né, fazermos esse contato, essa conexão com o divino, né, nos dando força, né, nos esclarecendo, né, porque estamos aqui, o hoje, né, o ontem, né, o que aconteceu no meu passado, né, que reflete hoje no meu presente, né, que as minhas ações de hoje vão refletir no meu futuro, né? Nós temos o aparecimento do pensamento contínuo, né? Nós temos, né, ideia, idealizamos, né, agimos, pensamos, né?
nós temos a razão, né? Sabemos já discernir, né, o que é o melhor para nós, né? Racionalizamos tudo, compreendemos melhor, né? Não somos direcionados por qualquer dito, né? Ninguém nos comanda, né? Nós temos discernimento do que é bom, do que é ruim, né? E temos o livre-arbítrio, né? O poder de escolher o que queremos fazer da nossa existência, né? Temos a possibilidade de tudo isso que foi visto, né? De dizer, não, daqui para frente eu vou fazer assim. É livre-arbítrio, né? É poder de decisão, né? A caminhada é minha e eu posso, né, dirigir para onde eu quiser, né? Pego todos esses conhecimentos, né, que já existem e posso tomar decisões, né, que podem ser boas e podem ser ruins. A decisão sempre será minha, né? Então, quando chegamos aqui no reino nominal, né, nós, né, podemos entender, né, tudo, né, que o divino, né, que a divindade nos quer para nós, né? Quando, né, todo esse caminhar, né, tem um objetivo maior, né, que fomos do átomo, né, estamos caminhando para o arcanjo, né? E aí, né, o que é que nós estamos fazendo, né? Com todo esse conhecimento, com toda essa caminhada, né? Como é que nós estamos, né? Essa é a grande, são perguntas que nós temos que fazer sempre, né? Porque tudo que temos conhecimento tem um objetivo maior do nosso aprendizado e das nossas conquistas, da nossa evolução, né? Então, vamos aproveitar, né? Gostaria de encerrar essa apresentação com este pequeno vídeo. Dinâmica 9. Evolução dos seres. Citando Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Franco, a vida, onde quer que se expresse, é desafio que merece reflexão. Inata em todas as coisas, dorme no mineral por milhões de anos. E Leon Denis acrescenta: a alma é o princípio da inteligência e da vida. Na planta, a inteligência dorme. No animal, sonha. Só no homem acorda, conhece a si mesmo, toma posse de si e torna-se consciente. Pode-se acrescentar ainda que, libertado da necessidade de reencarnar, o ser prossegue o seu evoluir.